Vamos lá, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo de número 42. Estou abrindo aqui a live para a gente conseguir interagir juntos, estarmos conversando. Você pode mandar o seu alô ali na live, a gente quer mandar um abraço para você também. Então manda um alô ali para a gente. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que nos diz assim a palavra do Senhor: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas prioridades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Glória a Deus. Nós estamos no nosso ministério Propulsão vivendo uma série, e esta é a série de Atos. A gente tem aprendido muitas coisas, e uma das coisas que nós estamos aprendendo com Atos é como ser igreja. Atos nos ensina muito sobre como sermos igrejas. E uma das coisas que esse tempo ele me fez refletir é que nós somos igreja, apesar do lugar onde nós estamos. Os nossos irmãos cultuavam na Cova dos Leões, uns cultuavam e faziam músicas na prisão, outros nas praças e em diversos lugares. E hoje nós estamos sendo igreja assim, eu aqui, você aí na sua casa, mas nós não deixamos de ser igreja. Eu quero compartilhar com você o contexto desse texto que nós acabamos de ler, para que juntos nós possamos entender o que é que está acontecendo nesse momento. Que mensagem é essa que está sendo compartilhada? Ou o porquê que essa mensagem está sendo compartilhada nesse momento. Vamos entender o que está acontecendo nos primeiros capítulos de Atos, que vai nos amparar a nós compreender melhor esse texto. Jesus tem um encontro, o último encontro com seus discípulos, e ali ele volta a falar sobre uma promessa que foi profetizada por Joel. Depois de ser profetizada por Joel, ela foi reforçada por João Batista, quando anunciava Jesus e dizia que através de Jesus essa profecia então iria se cumprir. Jesus está com os discípulos e fala novamente sobre esta mesma profecia, que é o derramar do Espírito Santo. Logo após, no Atos capítulo 2, versículo 1, muitas pessoas recebem o Espírito Santo. E nesse momento que elas recebem, a Bíblia diz que essas pessoas começam a falar em novas línguas. Elas receberam o Espírito Santo. Em um dos nossos cultos, foi falado sobre isso, aqui nessa série. Elas receberam o Espírito Santo. E logo após isso, existe a pregação do Pedro, o discípulo Pedro, o mesmo que negou a Jesus, o mesmo que negou ser parecido com Jesus, o mesmo que quando pegaram ele e lhe disseram: tu és um deles, tu te pareces com Jesus, tu fala como Jesus, tu anda como ele, ele disse: não sou, não o conheço. O mesmo que negou Jesus, após a descida do Espírito Santo, vem com uma pregação. E nessa pregação, a Bíblia diz que aproximadamente 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho. Uau! 3.000 pessoas convertidas através da pregação do Evangelho pelo homem que negou Jesus. Sabe que quando Jesus ele está com os discípulos,
Jesus vem, desafia toda a religiosidade que existia. Toda a religiosidade que existia em Israel, Jesus desafiou. Jesus veio estabelecer o reino do seu Pai na terra. Jesus veio resgatar a essência do Evangelho na terra. Ele andou com os discípulos, as pessoas andavam com Jesus, aprendiam com Jesus. Mas em um determinado momento, Jesus olhou para os discípulos e disse: eu estou indo embora. Eu estou indo. Eu desafiei todo mundo, eu enfrentei todo mundo, eu fui contra o governo, eu fui contra o politicamente correto deles, eu fui contra. E nós estabelecemos o reino do meu Pai aqui na terra e agora eu estou indo. Sinceramente, se eu fosse um dos discípulos, eu ficaria com muito medo, mas com muito medo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os discípulos começaram a se perguntar: como assim Jesus vai embora? Como assim tu vai embora? Que papo é esse que tu vai embora? Como é que a gente vai ficar com todas essas pessoas que o Senhor desafiou? E agora? Como que nós ficaremos? Tu vais embora. E Jesus, ele foi, mas deixou uma esperança sobre os discípulos. Ele disse assim: eu vou ao Pai, vou também preparar lugar para vocês, fiquem tranquilos. Eu deixo com vocês o Espírito Santo e em meu nome vocês vão continuar fazendo muitas coisas. Mas as pessoas continuavam com medo, porque elas não sabiam o que estaria prestes a acontecer. Ficaram com medo. E você sabe que o medo, ele é capaz de promover o caos. O medo, ele é capaz de promover o caos. Quando as pessoas estavam com medo e um caos estava sendo estabelecido naquele lugar, Pedro, o discípulo negador de Jesus, saiu a pregar. E a mensagem que ele levava às pessoas era uma mensagem de esperança. Não esqueçam, Pedro dizia, da promessa do Senhor Jesus. Não esqueçam que sobre vocês, que sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos, o Espírito Santo do Senhor descerá sobre vocês e sobre eles. Não esqueçam, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, e isso é lindo. Não esqueçam que Davi morreu e o seu túmulo vive até hoje. Mas esse cujo nos fez a promessa morreu, mas este ressuscitou. O seu túmulo está vazio. E através da pregação de Pedro, a mensagem do Evangelho foi resposta para um momento de medo. E é exatamente isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. As reportagens, os programas de televisão, os rádios, as pessoas estão compartilhando mensagens de caos. Por favor, me entenda. A situação que nós estamos vivendo é uma situação muito séria. E como cristãos, nós precisamos ser muito responsáveis. E é por isso que esse culto está sendo feito online. Para que você possa ficar na sua casa. E que você seja responsável. Fique em casa. Nós estamos respeitando. Sempre nós iremos respeitar as nossas autoridades. E nesse momento, nós devemos estar em casa. O que eu estou falando aqui é que o Evangelho, ele é resposta para o medo e para o caos. O Evangelho sempre será a resposta. Ele sempre será a resposta para o medo e para o caos. Quando as pessoas estavam com medo e um caos estava se estabelecendo, Pedro veio e trouxe a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho foi a resposta do caos. E 3.000 pessoas aproximadamente receberam o Evangelho em seus corações. Talvez você está assistindo esse culto agora e você também está com medo.
Ou talvez você conhece alguém que está com muito medo. E eu quero dizer para você que o Evangelho de Jesus é a resposta para todos os nossos medos. Esse e todos os outros que já são existentes na nossa vida. Ou vai dizer que é a primeira vez que você sentiu medo? Provavelmente não. Você já sentiu medo outras vezes, ou sente medo por outras coisas. E o Evangelho de Jesus, ele é a resposta para o nosso medo. Então, não tenha medo, porque você possui o Evangelho na sua vida. Mas vamos falar sobre o texto que nós lemos, porque ele nos ensina algumas coisas. E a primeira coisa que o texto que nós lemos nos ensina é que ele diz o seguinte: eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, que era a palavra do Senhor, a comunhão, ao partir do pão e às orações. E aqui nós estamos aprendendo sobre o que é e como é ser igreja, como é ser o propulsão, como é ser o ministério propulsão, aqui ou na nossa casa. Quando tudo voltar ao normal, as coisas não vão mudar, o como é, não muda. O Evangelho vai continuar nos ensinando, sempre vai continuar nos ensinando. E eu quero parafrasear esse texto aqui, que nós estamos lendo, com a fala de Jeremias capítulo 15, versículo 16, que diz assim: as suas palavras são o meu alimento, elas enchem o meu coração de alegria. Olha só, elas enchem o meu coração de alegria. Eu tenho orgulho de ser conhecido como uma pessoa que ama ao Senhor, o Deus de todo o universo. O Deus de todo o universo. A tua palavra enche o meu coração de alegria. E a igreja do Atos, eles estão nos ensinando que existem 3 formas de nós conhecermos ao Senhor. Nesse único versículo, ela nos diz assim, que nós podemos conhecer ao Senhor através do ensino da sua palavra. Sabe que às vezes a gente costumava dizer assim: eu não tenho tempo, por isso que eu não leio. Eu tenho tempo, cara. Eu perco 1 hora para pegar ônibus e trabalhar. Como é que eu vou conseguir ter tempo? Eu não tenho tempo, eu espero mais meia hora. Daí eu vou do trabalho direto para a faculdade, cara, eu não tenho nem intervalo direito. Eu não tenho tempo. Então, se tu não tinha tempo, agora tu tem tempo. Porque existe uma forma de conhecermos ao Senhor, e esta é através da sua palavra. Se nós não conhecemos a palavra do Senhor, como nós iremos conhecer? O segundo é que nós conhecemos ao Senhor através da oração. Nós precisamos manter diariamente, meus irmãos, diariamente um tempo de oração aos pés do Senhor. Porque se nós não orarmos, como nós conheceremos a vontade de Deus para as nossas vidas? A nossa oração não muda a vontade de Deus, não muda o que Deus vai fazer, mas a nossa oração faz com que nós venhamos entender e conhecer a vontade dele para os nossos dias. Se faltava tempo, agora tem tempo. Dedique-se aprendendo a palavra do Senhor. Dedique-se orando. Um dos primeiros ensinamentos que Jesus deu foi sobre a oração. Um dos primeiros ensinamentos que Jesus deu foi sobre a oração. E o terceiro, nesse versículo, é que nós podemos conhecer ao Senhor através da comunhão. Você sabia disso?
Você sabia que você pode conhecer Deus através da pessoa que está do seu lado? Se tem alguém do teu lado, é óbvio, né? Daqui a pouco tu está sozinho aí, não tem ninguém. Mas tem alguém do teu lado. Você sabia que você pode conhecer o Senhor através dessa pessoa? 3.000 pessoas conheceram o Senhor através de Pedro. Olha que interessante isso. Deus é um Deus que se revela através do ser humano, através do seu amigo, através de você. Sabe, parece que essa coisa do contato não parecia ser tão importante quanto é agora. Vai dizer que eu vou te dizer uma coisa, irmão. O dia que nós voltar a ter culto, a galera vai fazer montinho assim em cima das pessoas, vão começar a se atirar um em cima do outro, de tanta vontade de sentir o toque do ser humano. Por quê? Porque Deus se revela através da comunhão. E sabe quando a gente passou a perceber isso? Agora que a gente não está tendo comunhão. Beleza, então eu vou aguardar voltar tudo e eu vou começar a conhecer Deus através da comunhão. Não faça isso. Faça isso hoje, depois que esse culto terminar, e ligue para alguém e faça Deus ser conhecido através de você e da comunhão. Faça isso hoje. É tão fácil. Gente, também todo mundo não precisa fazer live. Que hoje a gente entra no Instagram, é 300 lives até conseguir ver as histórias das pessoas. Pode ligar, não precisa fazer uma live. Liga, manda mensagem, entendeu? Faz videoconferência, só tu e ela. Mata a saudade e tenha um tempo de comunhão. Porque o Senhor, Ele se manifesta através da comunhão. Vamos lá? Existe um outro versículo aqui que nós lemos que nos ensina muita coisa. Ele diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais aconteciam. Olha só, eles estavam cheios de temor. Quando tudo isso começou a acontecer, a primeira coisa que todo mundo começou a falar é: Jesus está voltando. E aí, meu velho, quando tu escuta essa palavra, a maioria das pessoas sentem medo. Mas o Senhor não quer que nós venhamos ter medo, mas sim, Ele quer nos batizar em temor. Sabe por quê? Porque quando o nosso coração é batizado em temor, Deus opera as manifestações que Ele quer operar. A igreja de Atos vivia manifestações de sinais, porque os seus corações eram batizados em temor. Olha que lindo isso. Os seus corações eram batizados em temor. Esse tempo que nós estamos vivendo, e aqui a gente não vai discutir escatologia, não vai falar sobre o cumprimento dos últimos sinais. Eu quero falar para você o seguinte, que este tempo que nós estamos vivendo, Deus quer batizar o nosso coração em temor, gente. Deus quer batizar o nosso coração em temor. Porque se o nosso coração for batizado em temor, Deus vai realizar as maravilhas e os sinais que Ele quer realizar. Mas o nosso coração precisa estar batizado em temor. Sabe, a gente estava vivendo uma época de muita loucura. Era muita coisa. A internet trazendo muita informação. A gente recebendo de tudo que é lado. Parece que Deus disse assim: agora vou batizar vocês em temor. Vai todo mundo para o quarto, orar, ler a Bíblia e jejuar. Porque eu preciso realizar grandes coisas ainda. Quando o nosso coração está batizado em temor, Deus pode fazer muitas coisas. Olha só o que Eclesiastes 12, estou olhando o relógio aqui, 12, 13 diz assim: agora
que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Isso é o essencial para o homem. Essencial. Algo que alguém não pode viver sem. Não consegue viver sem. Isto é o essencial. Precisa ter. Tem que ter. Porque se não tiver, não tem como viver. Você consegue sobreviver sem comida? Não. Por quê? Porque comida é algo essencial. E sem comida as pessoas podem morrer de fome. Por que nós precisamos ter temor no nosso coração? Porque o temor é o essencial para que a gente tenha vida. O temor é o essencial, e sem temor a gente não vai conseguir achar o Senhor. Existe um outro texto que diz que o temor é o princípio da sabedoria. Se tu conhece alguém que é muito inteligente, mas não tem temor, na verdade ele não é inteligente. Porque o temor é o princípio da sabedoria de alguém que quer conhecer o Senhor. Gente, estou finalizando aqui. Uma outra coisa que eles nos ensinam é que eles contribuíam aos necessitados. Eles davam aos necessitados. Olha que coisa interessante. Parece ou não parece com o que a gente está vivendo um pouco? Muitas pessoas necessitadas. Muitas pessoas necessitadas do básico, do essencial. Tem gente que está precisando de material de higiene para limpar a mão, que é a instrução básica para não se contaminar com o vírus. E a igreja de Atos está nos dizendo o seguinte: que a igreja do Senhor é uma igreja que se responsabiliza com os necessitados. A igreja do Senhor é a igreja que se responsabiliza com os necessitados. Talvez você tenha 2, tem alguém que não tem nenhum. É uma matemática muito fácil. Se você tem 2 e o seu irmão não tem nenhum, você fica com 1 e o seu irmão fica com 1. Por quê? Porque é assim que o Evangelho faz. Ele faz eu ver a necessidade do outro como a minha necessidade. E nesse tempo de dificuldade, talvez você conheça alguém, uma família, um amigo que esteja passando necessidade, que esteja passando literalmente fome, que não tenha o que comer. Por favor, se você tem condições, doe, dê, porque isso é o Evangelho na prática. E aí, finalizo para a gente orar, aí na tua casa. A Bíblia diz que eles louvavam a Deus com a sua vida, tendo a simpatia de todos, e o Senhor lhes acrescentava diariamente as pessoas que iam sendo salvas pela mensagem do Evangelho. Louvavam a Deus com a sua vida. Quando você faz a sua vida um atributo de louvor a Deus, o Evangelho alcança outras pessoas somente pela forma como você vive. A forma como você conversa, dá bom dia, caminha, interage. Deus se manifesta, porque tudo que você faz para louvar o nome dEle. Tudo que você faz para louvar o nome dEle. Quando você faz e louva o nome dEle, as pessoas estão sendo contagiadas pelo poder do Evangelho. Este é um tempo de medo, esse é um tempo de caos, esse é um tempo de crise, mas diante de tudo isso eu quero te dizer uma coisa: o Evangelho é a resposta.
para qualquer tempo, para qualquer crise, para qualquer caos. E a mensagem do Evangelho continua sendo uma boa notícia. Este é um tempo que nós precisamos compartilhar a boa notícia do Evangelho do Senhor. Tudo que nós venhamos fazer, nós precisamos fazer louvando a Deus, porque neste tempo o Evangelho pode alcançar muitas pessoas. Aí na sua casa, se você pode, feche seus olhos nesse momento.